Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fechar esse assunto perímetros com mais alguns exercícios, tá bom? Então, a proposta do dia é fazer os exercícios 22, 28, 29 e 30, da página 121 a 126 do seu caderno de atividades e mais alguns desafios. Então, eu sugiro que você abra o PDF, tente fazer os exercícios e depois recorra ao vídeo para ver a correção. Combinado assim? Vamos lá? Bom, esse triângulo ARH é equilátero. O que significa um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero significa que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Tá? Ou seja, todos os lados são iguais. Com medida de perímetro de 19,2 metros. O quadrilátero HRPM é um retângulo cuja medida do perímetro é 17,6 metros. Descubra a medida do perímetro do pentágono ARPMH. Então vamos lá. Eu preciso encontrar essas medidas, tá? Como a gente já conhece álgebra, se esse triângulo aqui é equilátero, eu posso chamar essa medida aqui de x, essa daqui de x e essa aqui de x. Então o perímetro desse triângulo, vou chamar o perímetro do triângulo ARH, ele pode ser escrito algebricamente como 1, 2, 3x. Mas foi informado que o perímetro desse triângulo é 19,2. Daí eu concluo que 3x é igual a 19,2, já que ambos resultados algébrico e numérico representam o perímetro do mesmo triângulo, tá? Esse 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. E aí eu posso igualar o número de casas decimais. E aí ignorar as vírgulas, ou seja, eu tenho que dividir 192 por 30, tá? Vou fazer essa divisão aqui, ó, 192 dividido por 30. Aqui vai dar 6, 6 vezes 30, 180, sobra 12. Como não tem mais para baixo aqui, eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. 120 por 30, 4. 4 vezes 30, 120, resto zero. Então, o que eu descobri agora é o lado, e aqui as medidas estão em metros, então aqui também vai estar em metros. Então, o que eu acabei de descobrir agora foi o lado desse triângulo aqui. Ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui a medida é 6,4, aqui também é 6,4 e aqui também é 6,4. Além disso, como isso daqui ó, é um retângulo, esse quadrilátero é um retângulo, aqui também é 6,4. Falta eu descobrir essa medida aqui. Eu não vou chamar de x porque eu já chamei aqui, então vou chamar de y aqui e a y aqui também. Então vamos agora utilizar a mesma estratégia. Primeiro, algebricamente, eu quero o perímetro do quadrilátero HRPM. Tá? Então, algebricamente seria y mais 6,4 mais y mais 6,4. Tá? Então, o perímetro aí, algebricamente, do quadrilátero HRPM seria 2y mais 6,4 mais 6,4, que dão 12,8. Tá? Mas foi informado que o perímetro dessa figura é 17,6. Então, também foi informado que o perímetro desse quadrilátero HRPM é igual a 17,6. Bom, como essa expressão algébrica e esse valor numérico representam o perímetro da mesma figura, eu posso montar uma igualdade aqui, ó, 2y mais 12,8 é igual a 17,6. Bom, eu vou isolar o 2y aqui, então para isso o 12,8 passa para lá com a operação inversa, e aí eu posso fazer essa subtração aqui. Então vamos lá, 17,6 menos 12,8. 6 menos 8 não dá, então aqui vai ficar 6, aqui fica 16, aqui vai dar 8. Abaixa a vírgula na sequência, 6 menos 2, 4 e 1 menos 1, 0. Então isso aqui vai dar 4,8. Y é igual a 4,8 sobre 2, porque o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Eu tenho a estratégia de encontrar aqui, igualar o número de casas decimais, igual eu fiz aqui,
Ou posso fazer direto, tá? A metade de R$ 4,80, por exemplo, quando a gente pensa em dinheiro, às vezes facilita um pouco a vida, é 2,40, tá? Metros também. Ou seja, eu descobri que esse y aqui é 2,4 e esse y aqui também é 2,4. Então, agora é possível calcular o perímetro de ARPMH. Opa, H. Tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou contornar a figura. Escolho um ponto qualquer, vou começar aqui, ó. Então vai ser, ó, 2,4. Vou até pôr aqui embaixo, ó, 2,4 mais. Não vai caber, não. Não vai ficar legal, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, perímetro. Eu nem vou colocar aqui não, porque senão vai ficar muito. Fazer assim, ó. Estou calculando o perímetro dessa figura aqui, ó. Pronto. O perímetro dessa figura aqui vai ser 2,4, que é essa medida aqui, mais essa medida aqui, 6,4, mais essa medida aqui, 6,4, mais essa medida aqui, 2,4, mais essa medida aqui, 6,4. Tá? A gente pode somar isso tudo de uma vez só, ou pode ir somando aos poucos, tá? O que seria aos poucos? Vou somando de 2 em 2 aqui, ó. 2,4 mais 6,8, 6,4, isso dá 8,8. Mais, aqui também, ó, vai dar 8,8, mais 6,4. Tá? Aí agora vamos montar isso aqui, ó. 8,8 mais 8,8 mais 6,4. Então, 8 com 8, 16, com 4, 20. Vão 2. 2 com 8, 10. E aqui dá 14. Então, isso vai dar 24. 24,0. 24 metros. Tá? Então, esse seria o perímetro dessa figura. Tá? Um pouquinho de trabalho essa questão, sim. Um nível mais alto. Ok? Vamos lá. O triplo da medida do perímetro de um triângulo equilátero diminuído de 10 centímetros é igual a 62 centímetros. Qual é a medida do comprimento desse lado? Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo equilátero. Tá? Esse triângulo equilátero, eu não sei quanto mede seus lados, então vou chamar de x, de x e de x. Eles são todos iguais. E aí eu vou usar o perímetro, a letra P, para representar o perímetro. No início eu posso falar que isso é 3x. Tá? Mas por enquanto eu não vou usar essa informação, não. Vou usar a letra P para representar perímetro. Então, ó, o triplo da medida do perímetro de um triângulo equilátero. O triplo do perímetro. Diminuído de 10 é igual a 62. Tá? Então, ó, 3P menos, mentira, igual a 62 mais 10. O 10 estava subtraindo, passou para lá somando. 3P é igual a 72. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. 72 sobre 3. P vai ser igual a 7 por 3. Então, 2 sobra 1, vira 12, vira 4. Então, aqui, ó, com a medida que está em centímetros, eu acho aqui 24 centímetros. Esse é o perímetro, mas ele não pediu o perímetro, ele pediu o lado. Então, eu tenho a expressão algébrica para o perímetro e tenho a expressão numérica para o perímetro. Então, eu posso afirmar que 3x é igual a 24. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 8 centímetros, que é justamente o que eu queria, tá? O comprimento do lado. Então, o lado mede, o lado do triângulo mede 8 centímetros, ok? Mais uma. Em um retângulo, a medida do comprimento de um dos seus lados é 2 centímetros menor que a medida do comprimento do outro. Então, ó, eu já faço assim, ó, tem um retângulo. Observe que eu tenho sempre desenhado. É claro que isso é só um esboço, tá? Muito rudimentar, mas é só para a gente ter uma noção. Então, um retângulo tem um lado maior que o outro, aí ele está falando que o comprimento de um lado é 2 centímetros menor do que o outro. Então, eu vou chamar esse aqui de x e esse aqui de x menos 2. Consequentemente, aqui também é x e aqui x menos 2. Professor, e se eu colocasse assim, ó, x mais 2 e x, estaria certo? Também estaria certo.
porque eu estou falando que um lado é 2 centímetros menor que o outro, tá? Falar que um é 2 centímetros menor que o outro, ou que esse aqui é 2 centímetros maior que esse, é a mesma coisa, tá? Mas vamos obedecer esse desenho aqui. Sabe-se que o perímetro dele é 24 centímetros. Então, ó, eu tenho informação numérica, o perímetro dele é 24 centímetros. Eu vou encontrar essa informação algébrica. Então, aqui seria x mais x menos 2 mais x menos 2. Bom, o x aparece aqui 4 vezes, então isso é 4x. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então, ó, quando eu tenho duas informações que elas se referem à mesma figura e à mesma grandeza, né? A mesma informação que é perímetro, eu posso igualar isso então. Então, 4x menos 4 é igual a 24. 4x é igual a 24 mais 4, porque o 4 está subtraindo, passou para lá somando. 4x é igual a 28. X é igual a 28 sobre 4. Conclusão, x é igual a 7. A unidade que está sendo usada aqui é centímetro, então eu tenho centímetro. Agora eu vou analisar o que está sendo pedido. Vou relembrar, tá? Sabendo que a medida do perímetro dele é de 24 centímetros, quais são as medidas do comprimento, as medidas de comprimento dos lados desse retângulo? Bom, então, aqui vai ser 7 centímetros e aqui 7 menos 2, 5 centímetros. Ok? Então, a resposta é as dimensões desse retângulo são 7 centímetros e 5 centímetros. Ok? Quando eu falo dimensões, eu estou falando em comprimento e largura. Tá? Lembrando que no retângulo o comprimento é sempre maior que a largura. Bom, uma questãozinha aqui mais algébrica, a gente já fez algumas dessas, se bobear até em prova, tá? Escreva a expressão algébrica que representa a medida do perímetro de cada figura, sabendo que as medidas de comprimento são dadas em uma mesma unidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o perímetro aqui vai ser 6A. Aqui, ó, o perímetro aqui seria x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, o perímetro é 2x mais 2y. Professor, poderia ter colocado x mais y mais y? Poderia, tá? Mas eu já estou colocando ela na forma mais reduzida. Lembrando que x eu só vou poder somar com x. E y com y, porque eles não são termos algébricos. Para ser termo algébrico, a parte literal, que inclui as letras e o expoente delas, tem que ser idêntico, se não são aqui, tá? Nesse caso aqui, todo mundo tem A, então são tudo, os termos são todos semelhantes, então eu posso somar. Então, eu não posso esquecer que aqui é 1, aqui é 1. Então, eu vou somar os termos, a parte numérica, e vou manter a parte literal. 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 5. 1 mais 3, 8. Então, 8A. Tá? Professor, poderia ter colocado 1A mais 3A mais 1A mais 3A? Sim, só que essa é na forma mais reduzida. Tá? Eu estou fazendo aqui de uma forma um pouco mais reduzida. E estou tentando mostrar para vocês que vocês podem, igual, por exemplo, aqui, professor, eu posso fazer assim primeiro, ó, x mais 1 mais 2x mais x mais 3x mais 2. Eu posso fazer assim? Pode. Agora, por que não fazer direto? Ó, primeiro eu vou somar todos os termos que tem x. Então, eu tenho x aqui, aqui, aqui e aqui. Ó. 1x mais 2x, 3x, com mais 1x, 4x, com mais 3x, 7x. O que sobrou de parte numérica? 1 mais 2, então isso dá 3. Tá? Então, eu consigo fazer isso já direto, sem ter que ficar escrevendo a expressão toda, igual eu fiz aqui na letra D. Tá? Mas é opcional, vocês não precisam fazer assim não. Bom, aqui, ó, de novo, ó, vamos fazer direto? Vou somar quem tem x primeiro. 1x mais 1x, 2x. Com mais 1x, 3x. Agora, somando a parte numérica. 3 mais 2. Isso dá 5. De novo, ó, perímetro. 1 mais 3, 4. Pessoal, já posso colocar 8x aqui? Pode. Da onde que essa pessoa tirou 8x, gente? Porque ele somou só dois lados, não foi? Mas o retângulo ele tem outros dois lados idênticos. Então, se você soma esse com esse e dobra, você já acha o somatório total. Tá? Mas primeiro só da parte algébrica. Agora eu vou somar 5 mais 5. Isso é 10. Professor, então quer dizer que se eu tivesse somado aqui, ó, x mais 3x mais 5, daria
4x mais 5. E depois duplicasse isso ou dobrasse isso, ia chegar na resposta? Sim, iria chegar na resposta. Ok? Então, estou dando aqui respostas mais diretas aqui, ó, mais simplificadas, melhor dizendo, tá? Continuando, agora são dois desafios. O contorno da figura abaixo representa uma pista de atletismo. Os trechos A até B e C até D, então A até B e C até D, são semicircunferências. O que é uma semicircunferência? A metade da circunferência. Quantos metros, aproximadamente, o atleta terá percorrido após das 5 voltas completas na pista? Então, olha só, primeiro eu preciso calcular o perímetro da pista, tá? Bom, o perímetro da pista é o seguinte, é de A até D, tá? Que é 136,5, mais esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de x, por enquanto, tá, gente? X, mais 136,5, tá? Então, vou começar aqui, ó, desculpa, vou até apagar aqui, ó, para ficar mais claro. Então, comecei daqui do A, 136,5, mais esse arco aqui, que é x, mais esse daqui, que é 136,5, mais esse daqui, que eu também vou chamar de x, tá? Porque ele fala aqui, ó, A até B e C até D são semicircunferências. Bom, eu tenho duas estratégias aqui. Eu posso calcular só o valor de x, e aí eu estaria calculando o arco da metade de uma circunferência, ou posso perceber que se eu tenho a metade aqui mais a metade aqui, se eu juntar, eu passo a ter uma circunferência completa. É como se essa região aqui, ó, tivesse aqui assim, ó. E aí foi afastado e foi gerado para cá, tá? Mas vamos trabalhar com a ideia do perímetro da semicircunferência, tá? Semicircunferência. Nossa senhora. Vou trocar isso por um PSC, tá? Um PS só. Semicircunferência. Bom, a gente aprendeu que na circunferência, a fórmula de comprimento ou de perímetro da circunferência é 2πr. Mas aqui eu tenho uma semicircunferência, então vou dividir por 2. E aí concluímos que, no caso da semicircunferência, o perímetro vai ser π vezes r. Π é uma constante que vale 3,14. Nesse caso aqui está falando para substituir por 3,1. E o r aqui é esse 4 aqui, ó, porque essa medida aqui é o raio, que é 4. Se eu multiplicar aqui, eu acho 12,4. No caso, metros. Tá? Então, eu descobri que esse x aqui, ó, é 12,4 aqui, e aqui também é 12,4. Então, o perímetro que eu quero calcular vai ser 136,5 mais 12,4 mais 136,5 mais 12,4. Eu vou somar esses valores. Então, vou usar um rascunho aqui. Vou colocar aqui assim, bem no meio aqui, ó. Eu acho que eu não vou conseguir somar ali em cima, não. 136,5, 12,4, 136,5 e 12,4. Gente, não esqueçam, quando a gente está somando, subtraindo números decimais, a vírgula tem que ficar exatamente uma em cima da outra, tá? Então, aqui, ó, 5 com 5 é 10 e 4 com 4 é 8. Então, aqui vai ser 18, então fica 8, aqui vai 1. Ok? 1 mais 6, então 7. 7. Olha só, como é que às vezes eu faço a conta. Eu já olhei para cá, eu olhei esses 6, eu olhei, somei aqui, deu 7. Aí eu olhei para cá, para baixo e já vi, ó, 2, 2 e 6, isso dá 10. Ó. Então aqui é 10 mais 7, isso dá 17. Eu sempre tento agrupar valores que dão 10, que facilita a conta. Igual aqui, eu agrupei aqui, ó, 5 com 5 para dar 10. E depois 4 com 4 que deu 8, aí deu 18. Aqui, na hora que eu comecei a somar aqui, eu fui procurando um valor que eu somaria. Eu somei 1 com 6 e procurei um valor que desse 7. Procurei um 3. Não achei. Mas na hora que eu bati o olho aqui, meu olhar já é um pouco mais treinado, eu já vi que esse resultado aqui dá 10. Então, aí eu só somei 10 com 7. Continuando. Aqui, ó, 1 com 3, 4. Com 5. Com 3, 8. Com 9. E aqui 1 com 2. Então, eu achei 297,8 metros. Só que isso daqui é uma
volta. O que eu quero aqui é dar 5 voltas. Então, vou pôr assim, eu vou chamar de distância, tá? A distância que eu quero vai ser 5 vezes 297,8. Ok? Então, vou fazer um rascunho aqui. Agora, eu vou fazer mais aqui. Não, vou fazer mais. Dá para fazer aqui. Ó. Vou colocar aqui D de distância e eu coloco a resposta aqui, tá? Então, seria 297,8 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 7, 35. Com 4, 39. Vão 3. 5 vezes 9 dá 45. Com 3, 48, vão 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Como é que eu tinha uma casa decimal? Aqui eu vou ter uma casa decimal. Então, a minha resposta, vou fazer um D mais formal, vai ser 1.489 metros. Se quiser transformar em quilômetro, 1,489 quilômetros, tá? Ele não pediu a unidade, não. Geralmente, como a unidade, todas elas estão em metros, tá? É muito usual a gente colocar a unidade em metro, não há necessidade. Ok? Vou só apagar aqui, para ficar uma coisa menos embolada, digamos assim. E para a gente finalizar a aula de hoje, um terreno retangular, a medida do contorno é de 80 metros. Então, esse medida de contorno, ele está falando perímetro. A lateral mede o triplo da frente do terreno. Então, vamos pensar no terreno. Ok? Bom, aí ele fala a lateral mede o triplo da frente do terreno. Bom, então, eu vou chamar isso aqui de lateral, tá? Lateral e frente, pelo meu desenho, ok? Então, ele está falando que a lateral mede o triplo da frente. Mede o triplo da frente. Então, se eu chamar a frente de x, a lateral eu chamo de 3x. Se for colocado uma grade de ferro na frente do terreno, então aqui, ó, a grade de ferro vai ficar só aqui. Quantos metros de grade serão necessários? Bom, então vou ter aqui algumas informações. Ó, perímetro é 80. Então, o valor numérico é de 80 metros. A expressão algébrica para representar o perímetro seria seria x mais 3x mais x mais 3x. Professor, eu fiz assim, ó, x mais 3x, 4x, e dupliquei isso para achar 8x. Tá certo? Sim. Sempre que você tiver um retângulo, você pode calcular um semiperímetro, que é a metade do perímetro, e depois duplicar. Ok? Bom, se o perímetro desse retângulo é 80 metros, numericamente, e algebricamente 8x, eu posso afirmar que 8x é igual a 80. Conclusão, o 8 está multiplicando, passa para lá dividindo, x é igual a 10 metros. Bom, como a frente eu chamei de x, e é justamente isso que eu quero achar, a resposta já está pronta. Quantos metros de grade serão necessários? Então, serão necessários 10 metros de grade. Ok? No mais, se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de postar as dúvidas ou perguntar na próxima aula síncrona. E que vocês tenham um excelente dia, um excelente final de semana, tá? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.